Pedir ao nosso irmão José Dourado, glória a Deus, pedindo iluminação neste momento. Irmãos, boa noite. Como o Cairo disse, nós estamos vivendo momentos de muita alegria e o compartilhar com a igreja faz parte, portanto, desta comunhão preciosa. Pode deixar que tem outra aqui. Obrigado. Dessa comunhão preciosa e que nos leva, portanto, a partilhar, as coisas boas e também as lutas, as dificuldades que nós vivemos e sempre lembrando uns dos outros, orando uns com os outros, orando uns pelos outros, nos colocando, portanto, na presença sempre do nosso Deus. Essa é a caminhada da igreja. Nesta noite, nós fizemos uma pequena alteração na programação que nós tínhamos inclusive anunciado aos nossos irmãos. Hoje seria, portanto, o último domingo, sendo encerrado na escola bíblica, o nosso tema a respeito da unidade da igreja em meio à sua diversidade. E nós fizemos um remanejamento aí, no nosso planejamento. Domingo passado nós deveríamos estar usando o púlpito e nós, então, antecipamos o domingo missionário, por conta também do DIP, e transferimos, portanto, esta palavra que seria domingo passado para hoje. Então, nós estamos concluindo, por que não dia 30? Talvez os irmãos possam questionar. Dia 30 também nós fizemos uma alteração, mas eu iria à congregação e o pastor Sidney estaria aqui conosco, em razão de algumas atividades desenvolvidas na congregação. Ele não poderia estar conosco domingo que vem, então ele estará na congregação e eu estarei com os irmãos no próximo domingo. Já, quem sabe, anunciando um pouco daquilo que nós gostaríamos de viver nesse segundo semestre, juntamente com os irmãos. Antecipando algumas coisas, o nosso irmão Eduardo estará falando à igreja, através da escola bíblica, sobre o texto do Apocalipse, sobre as cartas de Deus às igrejas que ali estão registradas no Apocalipse, as 7 cartas. Então, nos comunicará também, dentro do tema que já foi abordado no primeiro semestre, algumas orientações que eu creio sejam úteis, sejam proveitosas e edificantes para a vida da igreja. E vamos falar um pouco sobre a maravilhosa vida da igreja. Nesta noite, nós queremos falar sobre uma família espiritual. E não poderíamos usar, talvez, outro texto, porque nós não encontramos tanta riqueza para falarmos sobre vida espiritual, sobre espiritualidade da igreja, como nas cartas de Paulo à igreja que estava em Éfeso, inclusive uma das 7 igrejas que será abordada nesses estudos que serão trazidos aos irmãos. E o texto está no capítulo 2, dos versos 11, até o verso 22. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Talvez um tema
que esteja se afastando um pouco do nosso foco, um tempo onde nós temos nos aperfeiçoado, temos nos dedicado ao desenvolvimento, ao conhecimento, às obras realizadas por nós, e isso, de alguma forma, tem produzido esse distanciamento de Deus. É um grande risco, né? É um risco que nós corremos. Então, gostaríamos de fazer esse convite aos irmãos, para que nós meditemos nesse trecho do capítulo 2 de Efésios, versículos 11 a 22. Eu vou ler na versão internacional. Atentem. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Ambos quem? Judeus e gentios. O muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Um destaque importante, inicialmente, sem a base, sem a pedra angular, a pedra de esquina, não há crescimento sustentável quando se fala de igreja. É através dela que cresce a igreja. Ele é o nosso firme alicerce. E é somente através dele é que esse edifício permanece. Não tem como ser de outra forma. E este é o primeiro recadinho que esse texto nos permite avaliar, nos permite estudar. Mas só esse não. Irmãos, nós, como seres humanos, fazemos parte de um movimento que caminha sobre a face da terra, que manifesta o sonho de uma existência, de uma comunidade perfeita. Nós somos assim. Então, todas as vezes que, de alguma forma, nós encontramos algum tipo de falha no grupo que nós estamos vivendo, isso aí ressalta em nós o sentimento de que alguém está comprometendo o processo da perfeição que, na verdade, nós estamos ansiando, nós estamos desejando. E um tipo de sociedade assim, ao longo da história, ela foi sempre buscada. Podem denominar como for, podem chamar como for, para que os irmãos, ao buscarem, ao se aprofundarem no estudo da formação, portanto, desta ideia, poderão perceber que o desejo, sim, é de uma sociedade perfeita.
uma sociedade sem divisões, sem inimizades, sem imperfeições, sem hierarquias, sem guerras, uma comunidade onde todos fossem iguais. Historicamente, várias tentativas foram feitas pelos homens com este intuito, com o intuito de organizar, de formar esta comunidade perfeita. Tudo, porém, até então, foi em vão. A igreja, mais um recadinho importante, é a concretização deste sonho. A igreja é a concretização deste sonho. Ela é a comunidade daqueles que estão sendo aperfeiçoados por Deus. Nela, todas as pessoas são iguais em Cristo. Todos são um em Jesus. Ele é a nossa paz. Efésios, no capítulo 2, tem duas divisões claras. Primeiro, do versículo de 1 a 10, onde o propósito, a proposta é falar da bênção da reconciliação pessoal com Deus. Lá no versículo 10, por exemplo, a gente lê, porque pela graça sois salvos, mas isso não vem de vós, a partir do versículo 8, vai até o versículo 10, é dom de Deus, não vem das obras, mas vem da graça, para que ninguém se glorie. E aí ele traça como nós fomos alcançados, fomos reconciliados com Deus. Isso então do versículo 1 até o versículo 10. Esse trecho que nós lemos, que vai do 11 até o 22, fala da bênção da reconciliação entre as pessoas, de uns com os outros. Cristo é o promotor. Cristo é aquele que promove a reconciliação do homem com Deus e a reconciliação do homem com o homem. E nós queremos, a partir então desse texto, falar de 3 aspectos interessantes que essa passagem do verso 11 ao 22 transmite para a gente. Primeiro, vamos falar sobre os excluídos da bênção. O povo escolhido de Deus era a nação de Israel. Nós lemos esse texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 6 a 8, onde a mensagem nos diz o seguinte: porque tu és povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a face da terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A escolha de Deus, portanto, foi incondicional e o amor divino foi a causa suprema. Então nós podemos compreender como o Senhor vai trabalhando ao longo da história e como Ele vai preparando a humanidade e o coração humano para o desenvolvimento dos seus propósitos. Prestem atenção, leiam novamente mais tarde, na sua casa, na sua própria Bíblia, leia novamente esse texto. Atentem os detalhes que ele transmite para nós. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Ao povo de Israel pertenciam todos os privilégios espirituais. Paulo, que era judeu, sabia disso e declara, lá no texto de Romanos 9, versos 4 e 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o que é sobre todos
Deus bendito para todo sempre. Romanos 9, versos 4 e 5. Quem era judeu participava desses privilégios, quem era gentil, não. É história bíblica. A partir desta realidade, o apóstolo Paulo ensinava que quando não éramos crentes, estávamos alienados de Deus, separados de Deus, não fazíamos parte da nação com a qual Deus estava em relacionamento de aliança. Éramos do movimento dos sem Cristo. Paulo descreve, portanto, a condição do sem Cristo da seguinte maneira. Prestem atenção porque está nesse texto que nós lemos. Éramos incircuncisos, ou seja, marginalizados religiosamente falando. A circuncisão foi estabelecida por Deus como ritual de iniciação ou de entrada na comunidade de Israel. Isso aí nós aprendemos em Gênesis 17, versos de 9 a 27. Estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, éramos marginalizados do convívio. O termo separado significa impossibilitado de comunhão e convivência. Éramos estranhos às alianças, marginalizados dos privilégios espirituais. Deus se relaciona com o homem por meio de suas alianças. Então, nós vamos ver em Abraão, nós vamos ver no Gênesis, nós vamos ver em Noé, nós vamos ver tantas vezes no relato da Páscoa, tantas vezes nós vamos ver estas alianças sendo destacadas como instrumento para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Através delas, o homem se colocava à disposição em obediência e gozava dos privilégios de Deus. E Deus estabelecia como desejava que ele fosse a sua presença. Deus estabelecia através da aliança como o homem deveria ir à presença de Deus. Éramos pessoas sem esperança, marginalizados das expectativas ou de expectativas. Sem Jesus, não tínhamos esperança, nenhuma expectativa de futuro. Não tínhamos expectativa de libertação, não tínhamos expectativa de vida sem pecado, não tínhamos expectativa de eternidade. Então, isto é uma característica muito presente aí nessas orientações de Paulo. Estávamos sem Deus no mundo, marginalizados espiritualmente. Significa viver sem um relacionamento com Deus, morto ou mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. É uma vida de completa ignorância espiritual, que se expressa numa conduta depravada. Convido vocês a abrirem esse mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versos 17 até o verso 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, aqueles que eram sem Cristo, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Nós temos estudado na escola bíblica essa expressão usada por Jesus Cristo e que é retratada aqui novamente pelo apóstolo Paulo, a dureza dos nossos corações. O que nos afasta de Deus, nos afasta do princípio, nos afasta do propósito inicial de Deus para todas as coisas. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo
ele é bastante fatídico, vamos dizer assim, quando ele diz assim: tendo o homem optado por isto, Deus os entregou. Deus os entregou às suas paixões. Então eles começaram a desenvolver, a praticar o seu próprio interesse. Então, de uma forma bastante interessante, nós observamos esta orientação nos transmitida pelo apóstolo Paulo. Então, isto, de certa forma, retrata o que é a exclusão, o que está ausente, o que está sem. Mas vamos falar um pouco sobre os incluídos na bênção. A situação muda em Cristo. Versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, nos aproximamos pelo sangue de Cristo. A vida do crente tem como marca divisória a sua conversão. Isto é, a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. A palavra agora estabelece, portanto, o contraste de tempo com outrora. A conversão é vista como uma aproximação espiritual de Deus, ou uma imediata admissão à presença de Deus. A aproximação dá-se por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, vertido na cruz, nos purificando e purificando o crente de todas as suas faltas, de todos os seus pecados. A aproximação pelo sangue indica uma substituição da vida de Jesus pela nossa. Única maneira pela qual a expiação do pecado acontecia, conforme as Escrituras em Hebreus 9, 22 nos transmite. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O verso 14 desse trecho resume o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E como Jesus fez isso? Primeiro, Ele derrubou a parede da separação. O Templo de Jerusalém ilustra esta separação. Quando nós entrávamos no Templo de Jerusalém, nós víamos uma construção compartimentada, dividida, cortinas, véus, e ali entrava um, ali entrava outro, acolá entrava outro. Então nós devemos observar claramente isto. Jesus derruba esses muros de separação. Jesus derruba esses muros de separação. Interessante que nos nossos dias nós usamos muitas vezes ainda na figura do templo essa condição dos muros de separação, sejam elas através de situações, né, emocionais ou através de situações físicas. Ainda no nosso tempo ainda vivemos isso, né? Ele derrubou esta parede. O Templo de Jerusalém, então, nos ensina que ele precisou, na sua obra, exterminar, acabar com isso. Ele aboliu os mandamentos cerimoniais. Ele os viveu e os aboliu. A palavra aboliu significa tornar ineficaz. É isso que o texto está nos dizendo. Jesus tornou ineficaz aquilo que era feito como obra cerimonial, como atitude, como os ritos cerimoniais. Ele reconciliou judeus e gentios num só corpo. Esse texto anterior, ou esta ação, essa consequência da obra de Jesus Cristo é interessante porque justamente estas práticas faziam divisão entre os povos. Essas práticas separavam as pessoas, né? E quando o texto fala que essa prática se tornou ineficaz, quer dizer que ela não tem mais tanta importância. E aí é que nós encontramos lá o Concílio de Jerusalém, quando o apóstolo Paulo é chamado a responder à igreja formada em Jerusalém a respeito da entrada dos gentios, sem que deles estivesse se falando, portanto, na circuncisão, que é uma expressão usada aqui, né? Então, nós podemos perceber que a atitude de Cristo tornou ineficaz práticas assim.
que causam, que promovem esse tipo de separação. Ele reconciliou judeus e gentios num só corpo. O sacrifício da cruz é a base da reconciliação. Ele publicou esta boa nova da paz. Ele não realizou o sacrifício, mas não só realizou o sacrifício, mas também a publicou, conforme Lucas 19, versículo 10. Está publicado, todos devem anunciar, todos devem proclamar. E ele nos deu acesso ao Pai. Jesus, portanto, é o único caminho de acesso a Deus, retratado de uma forma tão interessante pelo evangelista João, quando diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E ainda, nesse trecho dos versos 19 a 22, nós convidamos os irmãos para meditarem um pouco sobre os resultados da inclusão. As pessoas que estão em Cristo formam uma nova comunidade, a Igreja de Deus. Ela reúne judeus e gentios, pessoas de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Paulo utiliza 4 metáforas para descrever a igreja. Quando eu me lembro dessa expressão de toda língua e de toda nação, eu me transporto, né, para esses nossos debates a respeito da questão das línguas, né, que são faladas no texto do Novo Testamento. E a ideia que nós gostaríamos que, de certa forma, fosse bastante evidente na compreensão, por exemplo, de experiências como essa, é que o Senhor está unindo os povos de línguas diferentes, de fontes, de origens, de sabedoria, de conhecimento, de cultura, de pensamentos e de ideias diferentes. Jesus, portanto, é esse elo de ligação. Estar com Jesus é ter a oportunidade, portanto, de conviver com pessoa e entender-se com Ele, através deste código, Jesus Cristo. Se há uma coisa que nós podemos dizer, que o nome de Jesus tem poder, é porque Ele pode fazer isto. Se há uma coisa que nós podemos dizer, o nome de Jesus tem poder, é porque Ele derruba as barreiras culturais e porque nos faz um povo só. A igreja, nesse texto, versículo 16, é chamada de corpo. A figura do corpo expressa a unidade, a diversidade, a interdependência e a mobilidade da igreja. Sob o comando do cabeça, sob o comando da cabeça, o corpo trabalha e se autoedifica. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Nesse texto, Paulo chama a igreja de pátria, versículo 19. A figura da pátria indica cidadania espiritual. Nós somos nascidos, portanto, em vários cantos da terra. Temos os nossos códigos de identidade, os nossos documentos de identidade, mas em Cristo nós recebemos um novo. Nós recebemos um novo, uma nova identificação. Então nós temos uma nova cidadania. Aquilo que o livro de Hebreus fala que era a expectativa de Abraão. Ele aguardava uma nova situação, uma Jerusalém celestial. A figura da pátria indica a cidadania espiritual. Todos que integram a igreja não são clandestinos. Olha que expressão tão atual, mas tão interessante para nós. Nós estamos vendo aí, talvez uma das notícias mais faladas dos nossos dias, essa questão aí da clandestinidade. É a questão dos refugiados, é a questão daqueles que saem da sua terra e migram, e saem de um lugar e vão para outro. E lá muitas vezes não são recebidos, são maltratados, não são aceitos. Na igreja, não é possível nós vermos esse quadro se repetir. Na igreja em Cristo Jesus,
nós perdemos, portanto, toda a condição de excluir, de impedir que pessoas venham fazer parte. Todos que integram a igreja não são clandestinos e nem imigrantes, mas participantes de uma raça eleita, de uma nação santa, de um povo exclusivo de Deus, conforme o apóstolo Pedro fala lá na primeira carta 2, versos 9 a 10. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós somos uma família, versículo 19. A figura da família indica a fraternidade entre os irmãos que existe na igreja. Todos são filhos do mesmo Pai, com direitos e privilégios iguais. Então, nessa expressão, nós somos remontados, somos reconduzidos àquilo que o Salmo 133 fala. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce, que agrada, que enfeita, que perfuma o sacerdócio que separa e desce e banha as suas vestes. É como os vales do monte de Hermon. Ali, nessa maneira de viver família, Deus ordena a sua bênção. E a conclusão que ele transmite é esta: e a vida reina, e a vida brota. De certa maneira, viver em família é para que nós aprendamos também como devemos viver como família espiritual. Muitas vezes nós cobramos tremendamente na igreja, e na nossa casa nós não fazemos isso. Mas o exercício da família no lar é um treino para vivermos a família espiritual, a família povo de Deus, com toda a diversidade que ela tem. Nós encontramos, por exemplo, na família de sangue, na família de carne, uma dedicação tremenda. É verdade que ali, às vezes, nós lutamos pelo bem-estar dos nossos queridos. E às vezes somos até duros com eles. Mas nós, muitas vezes, somos capazes de fazer coisas absurdas dentro do ambiente familiar. E isso é só um treino para nós vivermos a família espiritual. Temos o mesmo Pai, com direitos e privilégios iguais. A família de Deus indica que as necessidades dos filhos são atendidas. Quais necessidades? Identidade é uma necessidade. Eu preciso ser reconhecido como pessoa, como ser humano, igual àquele que tem o mesmo pai que eu tenho. E eu preciso disso. Eu preciso ser aceito. Mesmo que eu seja maior, menor, mais gordo, mais magro, mesmo que eu seja gago, mesmo que eu seja cego, mesmo que que seja coxo, mesmo que eu não fale, mesmo que eu seja mudo, eu preciso ser aceito. E eu também sou provido. Quando a gente lembra de Abraão, a expressão usada por ele é aquela que ressoa sobre a história onde ele diz que Deus proverá. Em outras palavras, nós devemos crer que na família de Deus, Deus proverá. Nós devemos crer que na família de Deus, nós seremos instrumentos da provisão de Deus. Aqui oramos hoje pelas bênçãos da nossa contribuição e que elas representem realmente a provisão de Deus. Em outras palavras, é por isso que o texto do livro do apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Isso representa a provisão de Deus. Não é aquele que retém, não é aquele que segura, aquele que tem medo, aquele que acha que vai faltar, aquele que está preocupado, que está angustiado, aquele que, com medo da falta, ele vai e busca tudo para si, como a gente vê nos nossos dias. Fale, por exemplo, que vai acontecer uma crise econômica, o ser humano corre aí para os mercados, corre aí para os lugares de comércio e procura se abastecer de tudo, esquecendo-se que ele convive com outras pessoas. Então, queridos irmãos, a família de Deus, e na família de Deus há provisão.
Deus proverá. E Ele usa cada um de nós. Então, essa vida espiritual, ela é revestida desta consciência, deste valor, onde verdadeiramente eu estou a serviço do meu irmão, eu estou para ajudá-lo na sua provisão, nas suas limitações, sejam provocadas por razão que for, né? Então, é uma família. Mas também, conforme aprendemos no texto, os versos 20, 21 e 22, é um edifício. A figura do edifício ou do templo indica a estabilidade da igreja que está sendo construída historicamente por Deus. Então a gente volta lá naquele primeiro detalhezinho que nós falamos. Construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus é a pedra angular, onde Ele é a pedra de esquina, aquela que foi rejeitada pelos construtores, mas que sustenta toda a casa. E quando ela está, vem a tempestade, vem os rios, vem as enchentes, e a construção não cai. Ela se mantém firme, crescendo cada vez mais, né? Então, nesse aspecto, nós somos um edifício construído desta maneira. Sobre o fundamento sólido que é Jesus, a pedra principal e o fundamento dos apóstolos e profetas, a Escritura, o templo está em desenvolvimento contínuo e o seu propósito é ser habitação de Deus, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 3. Nesse trecho, nós relembramos que Deus diz assim ao seu povo: se Ele que me chama pelo meu nome me buscar e orar, estarei ali. Mas também o Novo Testamento retrata isso, nos informando que nós somos morada do Espírito Santo e que em nós, se esse Espírito habita, nós nos manteremos firmes. E para concluir, gostaria de lembrar das palavras de Cristo àquela mulher à beira do poço de Jacó, quando ele diz que Deus é Espírito, e por ser Deus Espírito, é preciso que a adoração ou aproximação dele, embora que nós ainda, mesmo lá na eternidade, não seremos Espírito, eu não sei se os irmãos esperavam isso, mas nós não seremos Espírito, nós seremos corpo transformado, não é? Corpo resgatado. Nós seremos corpo refeito, e é o corpo que acontece a partir dessa presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem quando nós encontramos Jesus Cristo, porque Ele é a dádiva, Ele é o selo da presença de Jesus em nós. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito vem sobre as nossas vidas. E então, nós iniciamos uma jornada, iniciamos uma caminhada de vida espiritual, ainda que vivamos nesse lugar que aqui estamos. Então, por isso que no texto sagrado nós vamos encontrar muito essa distinção: vida na carne e vida no Espírito. Que nós saibamos refletir isto, que nós saibamos compreender isto, que nós saibamos de verdade compreender, por exemplo, em Cristo Jesus, o que é a vida no Espírito, como que Ele se comportou, como que Ele viveu, como que Ele andou, o que Ele fez, o que Ele falou, o que Ele praticou. E Ele é a perfeição desta expressão do novo ser. É um modelo que nós devemos buscar. O próprio texto de Efésios, no capítulo 4, nos fala isto, né? Que nós devemos buscar esse modelo de Jesus, o varão perfeito. Deus nos abençoe, irmãos. Assim estamos oficializando a conclusão desse período. Como eu disse, vamos parar de falar sobre unidade? Jamais, né? Vamos parar de ressaltar a diversidade? Jamais. Ela tem que estar muito presente aí no nosso meio, para que nós, de forma alguma, entendamos que só podemos conviver com aqueles que forem iguaizinhos a nós. Isto é uma blasfêmia.
Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos permita alcançar essa estatura nos apresentada em Cristo Jesus. Toda glória a Ele. Amém.